Por muito tempo, a política e a religião andaram de mãos dadas, uma influenciando fortemente a outra. Esse tempo passou. Será que é necessário para um bom cristão estar mergulhado na política? E se eu não me importo com a política, eu estou correndo algum risco? Nem sempre é fácil discutir. Eu acho que não é uma situação permanente, digamos assim. Essa pergunta é provocativa. Outra pessoa também está, ou até como nós estamos. Bem-vindos a mais um lugar de encontro, meu povo. É isso aí, é um lugar de encontro com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, um lugar de encontro com as reflexões e posicionamentos dos nossos irmãos, para a gente aprender a cada dia, ouvindo mais, respeitando mais o que o outro pensa. E assim, um lugar de encontro com o nosso amado Deus, que se manifesta em toda essa experiência de troca. E onde fica esse lugar, Wellington? É aqui, é no coração de Maria, o lugar onde existe a plena paz, onde existe uma acolhida, segurança, o lugar onde a gente amadurece para sermos cristãos, cidadãos cada vez melhores. E para a bancada virtual de hoje, a gente convidou um time diverso e harmônico. É isso aí, minha gente. Para a bancada de hoje, a gente convidou ele, que é formador do nosso coração, que deixa os temas mais densos e complexos muito mais palatáveis e tem sua posição política muito bem definida. Bem-vindo, Ricardo. Bom dia, olá todo mundo, os amigos que vão assim, daqui a pouco apresentados. Política é um assunto bem interessante. Estou feliz de estar aqui nesse grupo hoje para conversar, porque política ela é a arte de se aproximar do outro. Então eu diria que política, sim, é lugar de encontro, por isso que está aqui. Muito bom, começamos bem. Hoje o tema vai amadurecer muito, a gente vai enriquecer muita gente. Bom, também temos uma estreante no programa de hoje. Ela que é vocacionada da comunidade, é recém-formada em Direito e gosta de uma boa conversa. Paola, seja muito bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que essa conversa vai ser muito legal, porque eu acho que para a gente ver a política e discutir sobre política, a gente precisa conversar com bons amigos. Muito bom, conversar, essa é a palavra. Bom, e para fechar esse time diverso e harmônico, a gente convidou ele, que já tem carteirinha de sócio desse programa, que também é quase um ídolo dos vocacionados da comunidade e que gosta de um bom debate. André, seja bem-vindo. Olá, galera, tudo bem? Hoje vamos debater um tema muito importante, muito atual, e quanto mais nós exploramos um tema quanto esse, mais nós vemos que devemos nos aprofundar a cada dia mais, porque é um tema de suma importância para nós. Muito bom, irmão. Bom, e o tema de hoje é política na igreja. É isso aí, minha gente. Vamos falar sobre política. Vamos lá, começando aí por talvez um princípio básico. O Brasil, ele se declara um Estado laico, um país laico, ou seja, ele tem neutralidade política. Por exemplo, o Brasil até o século XIX se declarava como um país católico, então tinha um posicionamento religioso muito forte. Hoje em dia, ainda temos alguns países pelo mundo que são religiosos, que têm forte influência da religião, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país que tem a sua religião muito bem definida, muito bem declarada em suas leis. André, você acha que para o Brasil, para o nosso país, e para nós cristãos, na verdade, é bom que seja assim, que o país tenha essa neutralidade religiosa? É notório que nós conseguimos notar, verificar grandes avanços que ocorreram em uma outra relação, quando o Estado ele tinha um poder, a religião tinha um poder muito grande sobre o Estado, né? Mas eu acho que a principal resposta sobre esse ponto é um artigo que a CNBB ela relata, e ela diz o seguinte: a laicidade do Estado não é motivo para a exclusão religiosa. Então, em nada afetaria essa situação quando nós compreendemos a importância de cada uma desses quesitos, né? Ou a importância da religião e a importância do
do Estado que defende todas as suas nuances, digamos assim. Então, isso em nada afetaria a posição, desde que bem compreendido o papel, de que isso não afetaria a condição da igreja, uma condição religiosa. Então, o Estado ser laico, quando é compreendido por toda a sociedade de uma maneira madura, isso nada interfere, isso não movimenta em nada, que não é a realidade que nós verificamos hoje. Nós verificamos uma exclusão de tudo aquilo que é religioso, até como um debate, parece torcida de futebol, quando alguns quesitos polêmicos eles são levados em discussão pelo parlamento, nós vemos uma bandeira muito acentuada de que se exclui completamente a religião de decisões sobre o Estado. E não é esse o grande ponto em questão. Em nada afetaria. Então, para nós, traduzindo para a resposta, para nós, não atrapalharia em nada, não seria ruim, se for bom e compreendido de uma maneira madura. Em nada afetaria, em nada seria contraditório. Porém, não compreendido, não vivido, até uma posição que eu compreendo um pouco, nós somos novos quando começamos a discutir essas questões de política ou de instituições. Somos bem recentes. Então, nós passamos por um momento de maturidade muito grande ainda, para que possamos chegar a uma maturidade muito grande, isso como sociedade. Nós não sabemos viver várias situações muito simples quando trazemos a questão de presidencialismo e outras situações mais. Então, fato é que as pessoas compreendem que tem que excluir a religião de todas as decisões, e não é bem assim. Então, para a gente, não seria ruim, não afetaria se vivido de uma maneira madura e correta, como tem que ser até sobre o posicionamento da CNBB sobre isso também. E você, Paola, você acha que é bom para nós cristãos? Você acha que interfere muito? Concorda com o André? O país ser um Estado laico? Eu acho que o André disse em belas palavras, inclusive, que eu acho que isso não interferiria em nada. Muito pelo contrário, eu acho que é a maneira mais sábia, né, de colocar as leis, vamos dizer assim, de uma forma organizada. Porque do mesmo jeito que as pessoas têm pensamentos e posicionamentos em relação às leis, elas também têm posicionamentos e pensamentos em relação às religiões. Então, nada mais justo seria do que saber separar essas situações e deixar com que fosse levado pelo Estado mesmo algumas decisões e não por algumas religiões. E aí, Baldo, concorda? Algo a acrescentar? É bom para os cristãos que seja laico? Eu concordo. Eu poderia só acrescentar o seguinte: um Estado laico, eu acho que penso que é o ideal dentro realmente de um Estado democrático. Porque nós vamos ter situações, por exemplo, eu vou citar a China, por exemplo, e podemos citar outros países, de estados que se declaram laicos, mas não são democráticos. E aí você acaba tendo uma situação inversa, onde o Estado acaba interferindo na religião e proibindo aspectos da religião. Então, o Estado laico, numa sociedade democrática, sim, me parece ser ideal. Até porque, se nós vivêssemos num país, de repente, que proibisse a nossa religião, seja ele se declarando laico, ou que fosse um Estado, de repente, religioso, mas que proibisse a religião católica, isso nos afetaria, seria muito ruim para nós vivermos nossa fé. Então, é verdade que o fato do Estado ser laico, ele permite, inclusive, a outras religiões, mas permite a nossa também, né? Então, é bom para nós. É bom porque permite, inclusive, que livremente a gente possa se manifestar como católicos e viver a nossa fé. Protege a nossa fé, se nós pensarmos bem. Mas eu acho que uma premissa importante aqui é que tem que ser efetivamente um Estado democrático. Boa. E, Paola, na sua opinião, você acha que, mesmo vivendo num país laico, nós, cristãos, devemos, é uma obrigação nossa, defender leis que garantam os nossos princípios, os princípios cristãos? Você acha que é necessário isso? Sim, eu acho que eu sou meio aqui para falar sobre esse assunto em relação a leis, né? Eu sempre tento ser bem cautelosa em relação a isso. Mas eu acredito que elas estão lá por algum motivo, né? Se alguém criou elas em dado momento, aquilo foi necessário. Então, eu acho que sim, que a gente precisa entender que elas são extremamente necessárias, justamente aqui nesse âmbito, para a nossa religião, por conta de defender aquilo que a gente pensa, de proteger nossos pensamentos, as nossas ideologias, as nossas
interações. Eu acho isso essencial para que a gente possa viver, na verdade, né, em sociedade como um todo e expressar nossa religião. Eu acho isso bem importante. E para você, Baldo, mesmo vivendo no país onde existe a neutralidade religiosa, nós devemos defender os nossos princípios? Eu acho que vai bem em linha daquilo que o André falou, inclusive, né? O fato do Estado ser laico não quer dizer que exclua a religião. E as pessoas que vivem nesse Estado laico, elas têm posicionamentos, todas elas, e vão defender isso na política. Você não pode exigir que um cristão, ao se posicionar na política, tenha que abrir mão da sua religião nos seus posicionamentos. Eu entendo que ele precisa ver além dos seus interesses, eu acho que é o papel de todo político, ele tem que ter essa capacidade de ver além, mas para mim é muito natural que dentro de um país de maioria cristã, as leis tendam a ter um formato cristão. Acho até necessário, inclusive, isso, porque as leis, não sou advogado, mas assim, as leis, elas refletem, inclusive, o aspecto cultural do país, a sociedade onde elas estão implementadas. E nós não podemos fechar os olhos para a realidade de que o Brasil é um país cristão, de história, de tradição cristã. Então você não pode simplesmente ignorar isso. Então, como disse o André, o fato do Estado ser laico não quer dizer que nós vamos excluir a religião, inclusive, da política. Então, eu não vejo problema dos cristãos defenderem as suas ideias. Pelo contrário, eles são uma parte da sociedade que precisa, inclusive, defender politicamente o seu posicionamento. E André, concorda com o Baldo? Concordo, eu acredito que esse é mesmo um caminho, e se nós pegarmos uma citação que o Papa Bento XVI fez, a questão de posicionamento político, e nesse caso um pouco mais além sobre os pastores da Igreja Católica, ele comenta o seguinte: quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem, os pastores têm o dever de emitir o juízo moral, mesmo em matérias políticas. Então nós vemos essa caracterização tão importante, que realmente chamando as pessoas da igreja, chamando os pastores para que realmente se pronunciem e se posicionem em relação a todos os fatos. A igreja como mãe, eu não vejo algo diferente disso ou até mais profundo sobre esses aspectos, né? Porque ela tem realmente que se pronunciar, ela como mãe, ela como a detentora de todas as questões e quanta relevância teve na história da humanidade, desde o seu início, digamos assim, é mais do que obrigatório, ou mais do que esperado que a igreja se pronuncie, de que os cristãos se pronunciem, de que as pessoas envolvidas com papel de relevância, elas têm um posicionamento sobre vários aspectos, principalmente, como diz o Papa Bento XVI, quando leva em consideração a salvação das almas, quando envolve algumas questões de suma importância, é muito característico que ela se pronuncie realmente para mostrar aquilo que ela pensa sobre esse ponto, né? Muito bom. Gostei que o André já veio assim, ó, com frase da CNBB, já veio com frase do Papa, que a orientação veio bem finalizada para a conversa. Val, você queria... Um acréscimo, só uma coisinha bem rápida. Só para botar também um outro lado também, uma contraposição a tudo aquilo que, já que nós três concordamos aqui, né? É preciso, porém, como sociedade, tomar cuidado para que a maioria não oprima politicamente a minoria. A proteção da minoria é uma coisa importante. A democracia, ela é feita pela maioria, né? A maioria vai lá, vota e decide as coisas. Eu falei, se a maioria é cristã, ela vai optar por decisões cristãs. Mas a gente precisa tomar cuidado porque o Estado precisa proteger minorias. Então, é difícil estabelecer, a gente não vai conseguir aqui agora estabelecer qual seria o limite disso, até que ponto a maioria começa a virar opressão. Mas é um ponto de atenção, tem que tomar cuidado para não cercear a liberdade de minorias, muitas vezes, em prol, muitas vezes, de interesse até que podem se tornar egoístas da maioria, muitas vezes. Esse é um risco que a gente tem que tomar cuidado como sociedade, mas isso tudo tem que ser debatido politicamente, inclusive, para ver como é que a gente protege essas minorias dessa possível opressão das maiorias. Só um cuidado. Boa. Baldo, aproveitando que você está com a palavra, na sua opinião, você acha que é necessário que um cristão tenha um posicionamento ideológico de direita, de esquerda, de centro? O cristão precisa assumir um posicionamento ideológico em meio à política?
Olha, para mim é o seguinte, primeiramente um cristão tem que ser cristão. Ponto. E se ele é um cristão, a fé católica e a fé cristã, ela está acima de qualquer ideologia. E não pode ficar preso muitas vezes, eu sou de esquerda, então eu tenho que agir assim. Eu tenho que agir conforme a minha fé, primeiramente. Senão eu vou ser infiel aquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu professo. Depende muito, Wellington, do papel que você vai exercer na política. Se você é uma pessoa que vai se envolver com política, mas você apenas vai votar, você tem que conhecer a política de esquerda, de direita, para poder fazer, inclusive, as escolhas e saber no que você está votando. Então, você não precisa se aprofundar muito, mas você tem que saber no que você está votando. Aquele candidato que eu estou votando, que é de esquerda, ou de direita, ou de centro, o que é que ele defende? Porque depois ele vai agir de acordo com aquilo. Agora, se você vai entrar na política, você precisa conhecer um pouco mais. Porque se você vai se associar a algum partido, você precisa ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Porque, mas quando eu chegar lá eu vou ser católico. Só que se você vai estar se relacionando com um grupo de pessoas e com um direcionamento político do partido que pode, em alguns momentos, conflitar com a sua fé. Então, você precisa conhecer aquilo, né? Eu aproveito, Everton, para poder até trazer aqui um assunto que, assim, me incomoda muito, muito, quando eu vejo que algumas linhas ideológicas políticas querem se apropriar da fé cristã. E a gente vê isso tanto da esquerda como da direita. É muito comum isso. Que essas ideologias se professem, aquilo que nós fazemos aqui, ela é genuinamente cristão. E nós vemos muitos cristãos, católicos ou evangélicos, muitas vezes, defendendo, muitas vezes, que seu posicionamento político, de direita ou de esquerda, é um posicionamento que, por ser de direita ou de esquerda, é um posicionamento cristão. Isso me incomoda muito, porque o cristianismo está muito além disso. E eu tenho um posicionamento político, particularmente, mas eu não vejo a solução da sociedade nesse meu posicionamento político. Para mim, que sou um católico, né, eu vejo na caridade, vejo no cristianismo a solução para a sociedade. Então, eu me norteio muitas vezes por esse pensamento político que eu tenho, mas eu não tenho a menor parcimônia, não tenho nenhum problema de muitas vezes contrariar isso se eu precisar agir como um cristão autêntico. Então, me incomoda muito quando muitas vezes um cristão ou uma ideologia quer definir o catolicismo como algo de esquerda. Catolicismo não é de direita, catolicismo não é de esquerda, catolicismo não é de centro. Catolicismo e cristianismo é cristianismo. Ponto, acabou. Mas é muito importante, fechando a sua pergunta, né, que tanto as pessoas que votam como as pessoas que envolvem com política saibam qual o contexto que elas estão defendendo. Só para tentar deixar até mais claro, Valdo, você conseguiria dar algum exemplo que explicasse um pouco disso, dessa apropriação que a esquerda e a direita muitas vezes querem fazer do cristianismo, sem querer polemizar, sem querer causar muito aqui na conversa, mas sem só entrar muito claro para quem ouve. Sem entrar muito no mérito, por exemplo. Quando você vê muitas coisas da Bíblia, por exemplo, você vai notar, por exemplo, no Antigo Testamento, que o povo de Deus fazia partilhas, por exemplo, ali dos seus bens, dividia igualmente as terras entre as pessoas. A gente vai ver que Atos dos Apóstolos ali, os apóstolos, eles partilhavam tudo. Muitos de esquerda acham, tá vendo? A Bíblia é socialista. Não, não é. Não é. A Bíblia defende a liberdade em muitos aspectos, em vários. Ela vai contrariar a ideologia socialista em muitos aspectos. Aí o pessoal mais conservador e de direita vai dizer que os princípios, aquela questão da família, da tradição, tem tudo a ver com o cristianismo. Também não. Muitas coisas também são contrariadas nesse pensamento. Eu não gosto. A definição do conservadorismo aqui está errada, mas é aquilo que as pessoas entendem hoje como conservadorismo. Não. O cristianismo muitas vezes vai se opor a isso, muitas vezes. E, inclusive, para essa questão mais liberal, de economia liberal, por exemplo, muitas vezes o cristianismo vai te chamar, muitas vezes, a uma ação social, por exemplo. Contrariamente àquilo que muitas vezes um liberal, muitas vezes, costuma atuar. Então, você vê claramente, muitas vezes, que para ser um cristão, eu preciso, muitas vezes, mesmo que eu tenha um posicionamento político, econômico, ideológico, se eu quero ser fiel à minha fé, muitas vezes eu vou ter que contrariar esses pensamentos ideológicos. Se eu quero continuar sendo fiel. E tem muita gente se enganando,
Tem muita gente tentando compor astutamente raciocínios para tentar enquadrar o catolicismo dentro. Não dá para enquadrar catolicismo e cristianismo dentro dessas ideologias. Boa. André, algo a complementar depois dessa aula de ideologia política que a gente teve? É bem importante quando nós pensamos sobre posicionamento, porque, ao meu ver, nós temos aspectos positivos em ambas as situações. O Brasil é um pouquinho diferente quando citamos a questão da esquerda ou da direita, porque nós temos um centro. Então, nós temos 3 posições políticas no Brasil: direita, esquerda e centro. E o centro, ele se movimenta de acordo com quem está no poder. Então, hoje, quando essa pergunta tem direcionada, ela pode ser direcionada de 3 formas. Hoje, a tua postura é direita, esquerda ou centro? E você joga para quem está ganhando naquele momento, né? Mas o mais profundo disso é que existem aspectos positivos, tirando o do centro, existem aspectos positivos em ambas as situações, em ambos os posicionamentos. Porém, nenhuma delas, eu concordo com o que o Baldo falou, nenhuma delas abrange a totalidade daquilo que nós acreditamos. Porque se você abraçar profundamente cada uma das posições, em algum momento isso vai ser completamente contraditório à fé cristã. Porque não é a base para o fundamento de posicionamento de direita e de esquerda, não é a base do cristianismo, óbvio, isso fica muito claro. Então, quando você abraça profundamente uma posição, uma radicalidade, digamos assim, isso gera algumas nuances bem complicadas, porque sem entrar em discussões pormenores, mas se você defende profundamente alguma posição, isso é um pouco complicado, porque em algum momento a posição dessa situação que você teve, ela vai ser contrária à tua fé cristã. Então, muita cautela, muito cuidado com se posicionar. Talvez a mescla de um pouquinho de uma relação com a outra, a mescla da direita com a esquerda, claro, seria um absurdo, isso não tem a condição alguma de ser vivenciado. Mas talvez, pegando pontos positivos de uma e de outra, talvez forme uma ideologia aproximada. Mesmo assim, não existe. Não dá para abraçar profundamente uma postura, porque ambas são contrários ao cristianismo, sem dúvida alguma. Na sua opinião, Paula, é preciso que o cristão se posicione ideologicamente? Eu acredito que não. Justamente porque a gente precisa entender o que eu acho que muitas vezes quando a pessoa ela se posiciona, ela não tem pleno conhecimento, não estou dizendo que sempre, mas muitas das vezes a gente consegue perceber que a pessoa ela não tem pleno conhecimento das duas para que ela possa se posicionar, ou ela se posiciona porque ela só viu um lado, ou ela se posiciona porque ela acha que aquele lado é melhor. E eu acho que por aí está completamente errado, não era esse pensamento que as pessoas deveriam seguir. Se elas fossem se impor dizendo eu sou de direita ou eu sou de esquerda, elas deveriam, no mínimo, ter pleno conhecimento sobre os dois lados. E eu acho que um equilíbrio que as pessoas elas esquecem um pouco também, para poder somar tanto ser de esquerda ou ser de direita, que antes de ser de qualquer disso, de um desses lados, né, vamos dizer assim, que elas tinham que pensar no bem comum, né? E todo mundo está em prol da mesma função, que a sociedade deveria girar toda em torno de um mesmo princípio, que era para que todo mundo tivesse o mínimo necessário. E eu acho que isso não acontece. Então, como cristã, eu penso sempre no bem comum, no que aquilo vai gerar para todo mundo, e não só para um lado ou para o outro. Boa. Paula, aproveitando que você já está com o microfone aberto. Hoje, nos últimos anos, na verdade, né, o cenário atual da política ele é permeado de escândalos de corrupção, vários processos em investigação ainda. Você acredita que o cristão deveria se envolver nesse ambiente? O cristão é o momento, porque a política tem sido tão hostilizada, tão desacreditada, né? O meio político tem até alguns cargos que hoje são eleitos por pessoas que se dizem que não são da política, né? Justamente por conta dessa aversão à política. Você acha que esse é o momento do cristão se envolver com política? Eu acho que sempre é o momento. Eu acho que justamente essas coisas acontecem por falta de posicionamento de um cristão, porque eu acredito que se em grandes momentos os cristãos se posicionassem e pensassem isso é correto, isso é errado, isso não é o que Deus quer para a gente, isso não é o que Deus quer para a sociedade, muitas dessas coisas não teriam acontecido e a gente não estaria numa situação política do jeito que a gente se encontra hoje. Eu acho que justamente por isso a gente precisa entender, a gente precisa colocar a nossa fé
na frente de algumas coisas, mesmo que ainda tenham muitas pessoas que não acreditam nisso, na nossa religião ou em alguma religião. Eu acho que a gente precisa se manter na perseverança de que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente segue com os nossos princípios é essencial para que a gente possa levar o país para frente, para que a gente possa ver cada vez menos isso acontecendo. Então, eu acho que ser católico e ter um posicionamento político é, na verdade, muito extremamente necessário, por conta de que a gente desculpa, o cristianismo, ele consegue arrastar multidões. Então, se a gente pensar que a política também consegue arrastar multidões, se a gente conseguisse juntar essas duas coisas e fazer com que elas andassem lado a lado, eu acho que a gente conseguiria chegar muito, muito além, muito, do que a gente se encontra hoje. Lucebaldo, você também acha que nesse meio tão sujo hoje, a imagem tão suja, a imagem tão até encardida, digamos assim, é o momento de um cristão, de um católico se envolver com isso e tentar fazer algo diferente? Honestamente, eu acho que quando as pessoas olham e ficam e não gostam da imagem que vê na política, elas não estão gostando da imagem de si mesma, porque a política ela é reflexo da sociedade. As pessoas que estão lá são pessoas que estavam aqui votando há um tempo atrás. E a gente, em tempos que a gente vive agora tão difícil, com épocas de pandemia, a gente começa a ver desvios de comportamento, não só na política, até mesmo na sociedade, com pessoas tentando furar fila. Qual a diferença disso em relação a comportamentos corruptos, muitas vezes, de pessoas buscando, muitas vezes, privilégios, né, dentro do meio político? Então, o desvio de comportamento está na sociedade. Essa mesma sociedade que a gente está tentando evangelizar, a política também precisa ser evangelizada, né? Eu vejo nas pessoas, muitas vezes, uma visão, às vezes, imediatista, elas ficam desgostosas, desesperançosas com a política, porque as coisas são muito, muito devagar. E assim, na democracia, as coisas são devagar, são lentas. Se não, eu queria que fosse rápido, então a gente vai impor. Porque para você convencer as pessoas, você vai ter que debater. Você vai ter que, como eu disse, convencer as pessoas. Isso leva tempo, isso leva debate, tem discussão. Política é isso. Então a gente vai resolver isso, às vezes começar a resolver hoje, olhando lá na frente. E saber que nós vamos tentar ser melhores como sociedade daqui a 50 anos. Talvez a gente esteja tentando construir um país melhor, por exemplo, uma sociedade melhor para os nossos filhos. Talvez nem a gente vai ver isso. Mas vale a pena se envolver com política, porque eu estou construindo para o meu filho, para os meus netos, um país melhor. Mesmo que eu não enxergue tantos frutos hoje, embora eu possa enxergar alguns frutos no curto prazo. As pessoas têm uma visão imediatista, elas querem impor aquilo que elas acreditam, só que isso é autoritário. Essa é a contradição. Isso não é político, isso é autoritário e vai contra tudo aquilo que a política prega, que é o debate, que é a discussão. E, por fim, eu queria dar uma opinião aqui. A corrupção, ela é um câncer na nossa sociedade como um todo e, sobretudo, no nosso país. E eu não tenho dúvidas de que muitos problemas da nossa sociedade estão relacionados, sim, com a corrupção. Mas aqui, eu não vou ter tempo aqui para explicar isso, mas pior do que a corrupção é a incompetência. Acreditem ou não, pesquisem quem estiver assistindo esse programa hoje. Pesquisem. Perdemos muito mais dinheiro com atos incompetentes de governantes do que com a corrupção. E eu não estou minimizando a corrupção. Ela é terrível e nós temos que acabar com ela ou minimizá-la na medida do possível. Mas a incompetência de governantes produz desvios e perda de muito mais recursos públicos que poderiam fazer um grande bem à sociedade do que a corrupção em si. Então a gente fica às vezes muito focado assim, a corrupção é roubalheira, a sociedade não dá certo porque as pessoas roubam. Não. A nossa sociedade está dando errado porque nós temos pessoas incompetentes na política. Então nós precisamos das pessoas competentes assumam esse lugar. Inclusive os cristãos que são competentes e que conhecem as coisas. André, se você quiser complementar isso, mas eu já vou emendar até numa pergunta para você, talvez um pouco mais filosófica. É normal que num ambiente democrático que vivemos exista, pelo menos deveria ser normal, né? A oposição, existe o debate, existe a conversa, né? Porque a democracia é isso, como o Paulo até citou no começo, né? É a maioria, a decisão da maioria, mas
respeitando o outro lado, respeitando o que a minoria pensa, e muitas vezes essa minoria não é tão pequena, né? Então, no governo existe a situação, existe a oposição, e é necessário que isso exista, porque senão não é democracia, não é um sistema democrático. Por que você acha que hoje a gente vive num ambiente de tanta intolerância, sabe? A gente até fala, né, virou a novela do brasileiro, a política. As pessoas têm se interessado mais por conta que virou quase que uma torcida por time de futebol, né? Aquela coisa meio que apaixonada, tipo, tanto de um lado quanto de outro, não importa o que de errado aconteça de um lado, é minimizado por uma turma e muito potencializado, agredido muitas vezes por outra. O que você acha que causa isso, sendo que deveria ser uma convivência harmônica? Só para não ser o chato da história, só para dar uma colaboração no tópico anterior, eu acho que é muito válido o que o Papa Francisco ele menciona sobre a questão o porquê o cristão ele se envolver na política, né? Ele comenta o seguinte: a política está suja porque os cristãos não se envolvem nela. Então, só para dar um retorno e colabora com o discurso de todos, isso acho que é bem pertinente para o momento. Então, se a gente vive uma situação que não é adequada, é porque os cristãos não se envolvem nela para que mostre o seu caráter tão específico de sermos filhos de Deus e participarmos dessa realidade. Agora, trazendo para essa questão de política, como nós vemos a palavra muito moderna que ouvimos há uns 3, 4 anos atrás e cada vez mais vemos uma influência dela, é a questão da polaridade. Se tornou muito mais evidente de 2 anos para cá. Eu entendo o seguinte, que a política é uma construção. Por que eu falo isso? Porque nós temos vários exemplos, inclusive na minha casa, a política sendo construída ao longo do tempo. A minha família, ela debatia questões políticas quando eu tinha 7 anos. Eu lembro na mesa de jantar, a gente não tinha uma mesa de jantar, mas fica bonito falar que tinha uma mesa de jantar, mas no jantar a minha família discutia questões políticas como se estivesse trazendo debates os mais tradicionais possíveis que a gente possa imaginar. Então nós vemos, e eu acredito muito que a política é uma construção. A política, você vai construindo um posicionamento, você vai construindo as bases fundamentais daquilo que te faz optar por um dos lados dessa vertente de polaridade, o A ou B. O que ocorre é que nos últimos anos, nós não passamos por esse processo, nós não tivemos a influência dos nossos pais, em sua grande maioria, para que nos ajudassem a construir um pensamento. Então, nós muitas vezes pegamos um pensamento construído, utilizamos aquilo como uma verdade, e aquilo é minha verdade, só que eu não tenho base moral, eu não tenho bagagem para construir aquele pensamento que eu tenho, então eu não sei defender. Então, quando eu não sei defender, a falta de argumentos gera a falta de diálogo, falta de discussão e debate. O debate, até se nós pensarmos em questões filosóficas, ele faz que nós possamos crescer, amadurecer vários pensamentos. Só que se você não tem o que debater, você não consegue trazer à tona uma condição. Você não tem bagagem, você não tem construção. Se você não tem, você não pode dar o que você não tem. Então, essa questão que se tornou uma situação de torcidas é porque as pessoas discutem o que elas não conhecem, discutem o que elas não pesquisam, discutem o que elas não sabem. Então, elas discutem opiniões formuladas, a maioria de suas vezes, mal formuladas e direcionadas por opiniões, por questões políticas, por outras questões. Então, você debate algo que não é seu, algo que lhe foi herdado, então você não tem base para debater. E quando nós não temos uma condição, quando nós não temos bagagem, isso gera essa discussão mais acalorada, né? Porque as pessoas não têm com que debater. E aí, Baldo, você concorda? Você enxerga algum outro ponto que faz com que esse cenário fique tão difícil de ser democrático, propriamente dito? Eu vejo a contradição das pessoas, velho. Então, já falei algumas vezes, acho que eu falei até em outros programas aqui. As pessoas se dizem democráticas, mas no fundo elas trazem uma forte bagagem autoritária. A gente não consegue conviver muitas vezes com o contraditório, ou ouvir o contraditório. Então a gente quer impor a nossa vontade, quer que as pessoas aceitem. Quero falar e quero obrigar as pessoas a entender o que eu falei. Muitas vezes eu não fui claro no que eu disse. Então eu vejo uma grande contradição das pessoas que se dizem democráticas e que querem democracia, mas no fundo agem como autoritárias, com dificuldades de conversar, como disse o Wellington, né? o André.
Eu tenho, por exemplo, assim, alguns meus amigos, eu tenho alguns amigos que são muito próximos, que são de pensamento político oposto ao meu. E a gente gosta muito de marcar uma pizza de vez em quando com um bom vinho e poder bater um papo, trocar ideia, que a gente fica ali a noite inteira conversando, falando de política, não chega a lugar nenhum, porque ninguém convence ninguém, mas a gente fica bem e a gente continua amigo, marca a próxima pizza, agora não está dando para fazer isso, né, infelizmente, mas marca a próxima pizza e por que não ser assim, né? Acho que funtia nas pessoas. A Paola disse uma coisa importante nas primeiras colocações dela, que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Quando eu vejo uma pessoa pensando diferente de mim, eu preciso me colocar no lugar dela e tentar entender por que ela está pensando assim. O que leva ela a fazer isso? E digo mais, mesmo que eu seja um adversário político dessa pessoa, e não há problema nessa expressão adversário, mesmo que eu seja um adversário político, eu preciso me colocar no lugar dessa pessoa, até mesmo para estabelecer a estratégia de diálogo com essa pessoa. Então, para mim, o que falta na sociedade é as pessoas tentarem entender o outro. É empatia. Como as pessoas não se colocam no lugar delas e elas querem impor à força as suas ideias, acaba acontecendo isso. Falta educação, falta bom senso, nas pessoas. Bom, deu uma falhadinha no áudio do Baldo, né? Mas acho que ele até pontuou bem, né? Paola, falta de argumentos, como o André disse, falta de empatia, como o Baldo te citou, falta de educação. Tem alguma coisa a acrescentar nessa lista para que justifique o ambiente democrático, que o ambiente democrático não seja efetivamente democrático? Eu vou tentar trazer isso de uma maneira jovem, né? Porque esse é o meu papel aqui. Famoso mimimi, vamos dizer assim, que é um termo que nós jovens usamos quando a sociedade ela parou de pensar com pontos foco e ela só vê o objetivo de achar um problema naquilo. E eu acho que é assim que as pessoas têm lidado com essa situação. Elas se impõem de acordo com o que elas não concordam. Em nenhum momento elas tentam ver o porquê elas não concordam. Elas só sabem que elas não concordam e elas impõem esse pensamento de não concordar. As pessoas deixaram de ter essa conversa de entender o lado da outra pessoa, de tentar abraçar a situação como um todo, né? Ela tenta impor e expor somente aquilo que foi dito a ela. E muitas vezes até sem o conhecimento, e justamente por isso que ela bate na mesma tecla, de tentar impor aquilo que ela sabe. O pouco que ela sabe, ela tenta impor, e não ter uma troca para que ela tenha mais informação e consiga ver a situação de uma maneira generalizada, né? Vamos dizer assim. Boa. Paola, aproveitando que você já está falando, para um católico que não quer se envolver, acha muito complicado esse ambiente todo, esse tema é muito denso, é muito sujo, o que você acha que ele perde ao tomar essa postura de não se envolver, de não querer nada ligado? É política, eu troco de canal. O assunto é política nessa roda, eu procuro uma outra roda para conversar. Eu não quero saber dessa corrupção toda, desses ladrões. A pessoa que se afasta, o que um católico perde ao tomar essa postura, na sua opinião? Não, eu acho que é justamente de não fazer isso, né? Às vezes parece ser chato, mas na verdade é aquilo que a gente vive. Um dos motivos de eu ter feito direito é porque a gente vive os nossos direitos diariamente, o dia inteiro, completamente, nosso dia todo é gerado por política, por direitos, por leis, por regras. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar, colocar a mãozinha assim na consciência e ver que a gente é dominado por aqueles que entendem. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento junto com a maioria de um pensamento de uma política, de algo que está sendo colocado ali, eu, consecutivamente, vou levar aquela pessoa a viver aquilo que eu quero e não aquilo que ela quer. Então, como cristão, a gente sabe que tem algumas coisas que a gente tem que ser tomadas decisões, tem que ser avaliado a situação como um todo, e a gente precisa se impor e entender e estudar e ouvir, né, o jornal, as revistas, as mídias sociais, que hoje em dia são muito fortes, a presença delas são muito fortes, justamente para que a gente não viva a vontade do outro, daquilo que a gente tem pra gente. Muitas vezes um candidato, ele ganha justamente não porque ele foi o mais votado, mas porque muitas pessoas deixaram de dar o seu voto. E isso não pode acontecer, né? A gente ser levado
um ramo totalmente diferente daquilo que a gente pensa, ou deixar uma pessoa conduzir a situação, né, do país ou da cidade, e por conta de não ter me posicionado ou não ter estudado aquele partido, e visto que aquilo não era de acordo com os meus princípios. O simples fato de você ter estudado um candidato faz com que você pense que você não quero votar nele porque eu não vou de acordo com as ideologias dele, ou de acordo com o pensamento dele, e faria com que você consecutivamente votasse em outra pessoa. Isso já seria o mínimo necessário, né, para um cristão ou para qualquer outra pessoa. Eu acho que o mínimo necessário é que a gente possa se impor e ter o nosso posicionamento de dizer eu não concordo, com respeito, mas eu não concordo, então por isso eu vou votar em determinada outra pessoa. Boa. E você, André, o que você acha que um católico perde ao não se envolver, a hostilizar o tema? Quando nós não nos envolvemos, eu para isso trouxe outra frasezinha que vem ajudar, uma frase do padre, do Papa Francisco, que fala o seguinte: temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas da caridade. E ao longo de todo esse período que eu pude observar como a questão da política ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu não quero aqui trazer por um lado humanista, onde eu tiro a presença de Deus e coloco o homem, que entra um pouquinho na teologia da libertação. Eu não quero ir por esse ramo, mas eu quero mostrar um pouquinho como a política e como a pertença disso, como a questão de sabedoria nas escolhas, ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. A minha vida, a vida da minha família, ela é fruto um pouco disso. Então, quando nós não compreendemos essa realidade, quando nós temos uma visão muito distante do que são as periferias do Brasil, do que ocorre nos lugares mais longínquos dos grandes centros, as pessoas que têm acesso a muitas situações, quando nós estamos distante de cortiços, de favelas, do grande público que realmente precisa de auxílio para absolutamente tudo. Eu não levo só para a condição material, de alimentos, não, mas de uma palavra, de uma conversa, de um auxílio, de um conselho, de uma saúde, de questões que são básicas, de questões que são simples, e muitas vezes é negligenciado por uma boa parte das pessoas, uma boa parte de quem não conhece como funciona um pouco essa realidade. Então, quando nós que temos um caráter muito acentuado do cristianismo, nos posicionamos ou ficamos distantes dessa realidade, nós abrimos mão de poder realmente ir em busca daquele que realmente precisa do nosso auxílio. Quando nós não compreendemos a extensão, a importância que temos na questão política, na questão de optar, de escolher por pessoas que realmente têm os ideais parecidos com os seus, nós ficamos distantes da caridade, como diz o Papa Francisco. Então, quando o cristão ele fica distante, ele não se envolve, ele não vive a sua principal vocação, ele não vai em busca do outro, ele não chega a conhecer Jesus no outro, ele fica distante dessa realidade. Então, é muito importante para nós compreendermos a importância, a influência e a grande diferença que pode fazer quando compreendemos essa nossa missão como cristão inseridos na vida da política também. Deixa o menino se envolver com política desde já, rapaz. Para de privar o menino de aparecer. E você, Valdo, o que você acha que o católico pode perder ao não se envolver com o tema? Eu entendo que o risco que a gente corre é ser omisso. Isso tem a ver com o que o André e o Paulo falaram também. Porque a caridade ela tem que ser vivida em todas as suas dimensões. A gente não pode nunca se esquecer da parábola do bom samaritano, né? Então, fazer o bem não é só fazer o bem direto assim, mas eu tenho que tomar cuidado para não ser omisso e desviar meus olhos. Se há problemas na sociedade, se as pessoas estão sofrendo, se elas estão... eu tenho responsabilidade. Ah, mas eu não sou político, eu não tenho responsabilidade. Tem sim, porque se você deixou de votar, ou se você votou, mas votou de qualquer jeito, porque você não pesquisou, não fez escolhas adequadas, você foi omisso. E se você se omitiu, você vai ser um dia, assim, vou falar dentro da nossa fé. Um dia nós seremos cobrados por isso, por nossas obras, por aquilo que eu fiz. É melhor você, às vezes, a gente às vezes erra na política, é verdade, a gente às vezes faz escolhas que a gente opta por... estuda, e às vezes faz escolhas e se arrepende delas, mas pelo menos eu posso um dia chegar diante de Deus e falar o seguinte: mas olha, o meu coração, você sabe onde estava, você sabe o que eu quis fazer, você sabe qual era a minha intenção naquele momento que eu votei naquele candidato, né?
O que eu não posso chegar um dia que eu estiver diante de Deus e falar assim, eu virei as costas porque eu achava um saco aquilo. Mas e o teu irmão que está sofrendo, o teu irmão que está passando fome, o teu irmão que não tem atendimento médico, o teu irmão que não tem segurança pública, o teu irmão que não tem emprego? Eu sou o responsável por isso, sim. A gente se acha muito distante dessa realidade. E quando a gente se afasta da política, a gente acaba sendo omisso. Então, o cristão ele precisa se aproximar da política, pelo menos por caridade. Boa. Até para fechar o que vocês estão falando, trazer aqui a orientação do nosso pastor maior, né, da Igreja Católica, que é o que o Papa disse. E o que eu acho interessante aqui dessa fala do Papa é que foi em meio a uma reunião em uma escola, né? Ou seja, eram jovens estudantes que ele trouxe essa orientação para o cristão. É uma obrigação envolver-se na política, né? Não podemos fazer como Pilatos, lavar as mãos. Não podemos, né, nos inventar. Eu acho que isso fica muito... A gente precisa tomar para si essa orientação, né, de se envolver muito com o que vocês falaram, pensando no bem comum, pensando no bem do próximo. Mas é difícil, né, porque é algo que acaba tendo que surgir de dentro. O que você Baldo, teria de dica, se é que é possível criar um interesse nas pessoas? O que você teria de dica para que um cristão comece a se interessar por isso, pela política? Olha, primeiramente, a primeira dica que eu daria, fazendo até o link com aquilo que eu falei na pergunta anterior, comece ou aumente o seu interesse pelas pessoas, pela sociedade. Porque é isso. No fundo, por mais que a gente venha falar de quintas coisas e de ideologias, no fundo é interesse pelo próximo. E o interesse pelo próximo, naturalmente, vai me levar a ações concretas. E eu voto, por exemplo, uma ação concreta. Ou, de repente, a filiação a um partido político, a uma atividade pública, por exemplo, pelo bem comum, como a gente já falou. Agora, para conhecer um pouco política e se interessar, é difícil a gente se interessar por uma coisa que não conhece, né? O que a gente vê é que as pessoas muitas vezes não gostam de política e não entendem política. Elas cobram do prefeito coisas que o prefeito não pode fazer, porque não é do papel dele. Elas cobram do governador coisas que não é papel do governador, porque é papel do presidente ou do prefeito. Cobram do presidente, muitas vezes, uma coisa que não é papel do presidente. Cobram do deputado uma coisa que não é do papel do deputado. Então as pessoas não sabem o que é um deputado, não sabem o que é um senador, não sabem diferente de um deputado federal, um deputado estadual. Então fica difícil você gostar de uma coisa que você não conhece. Minha primeira dica, comece a conhecer. E não é difícil, você encontra hoje em dia textos curtos, pequenos vídeos no YouTube, com pessoas explicando muito bem em pequenos vídeos qual é o papel de cada um deles. Então a primeira dica que eu dou é conheça a política, conheça o papel de cada um dos agentes políticos, para você saber no que você está lidando. E a segunda coisa, entenda o perfil dos pensamentos políticos das pessoas que estão ali interagindo, né? Como eu já falei no começo, seja um cristão em todo o seu agir, mas entenda também como é que as pessoas se posicionam. O André falou de direita, esquerda e centro, é uma forma de ver, mas mesmo a esquerda ela é dividida. Tem vários blocos dentro da esquerda. Na direita é dividida. Os blocos de direita, por exemplo, concordam em muitas coisas e não se batem em uma série de coisas. Liberais e conservadores se entendem muito bem em economia e vão se bater em uma série de outras questões. E os dois são de direita. Ele é de direita de tal jeito. Não. E essa é outra coisa, né? A gente classifica as pessoas e rotula, fulano é de esquerda, e acha que entende o que ele é. Na esquerda você tem socialistas, comunistas, você tem anarquistas, você tem sociais-democratas, né? Você sabe o que é tudo isso? Se a pessoa não sabe o que é isso, como é que ela vai escolher? Como é que ela vota num candidato social-democrata sem saber o que é um social-democrata? Como é que ela vota? Então, realmente precisa fazer uma lição de casa. Mas a boa notícia é que nos tempos atuais você pode fazer isso de uma forma legal. Você pode ver pequenos vídeos no YouTube e entender. Tem pessoas muito legais que ensinam essas coisas, o que é cada um desses grupos. Se eu conhecer melhor o que é a política e como funcionam os agentes políticos, eu posso ter um interesse maior. Agora, mesmo que eu não goste de tudo isso, o dever pela caridade e para não ser omisso
deveria me mover. E aqui a minha dica é uma profunda reflexão sobre a minha ação e o meu papel na sociedade. Muito bom. E aí, Paola? Além de se envolver com as causas, se interessar pelas causas, se aprofundar, aprender, alguma dica para complementar essa lista que o Baldo iniciou? Eu, até pouco tempo atrás, eu não entendia a política, eu não conversava sobre, eu partia daquele princípio, política não se discute. E quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu fui obrigada a entender muitas coisas, a entender quem eram as pessoas, quais eram os votos, como era formado tudo aquilo, e foi quando eu percebi que, na verdade, eu só não entendia, e para mim era muito mais fácil dizer que não gostava, e não que eu não sabia. E hoje eu consigo perceber que, na verdade, é necessário, é extremamente necessário a gente se posicionar, a gente entender e estudar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa, eu vou estudar que eu não gosto, mas se não fosse tão importante, nosso voto não seria obrigatório. E se fosse uma coisa que ninguém gostasse, também não seria obrigatório. Então, pelo simples fato de que é uma coisa que a gente é obrigado a fazer e que a sociedade, o Estado como pessoa jurídica, vamos dizer assim, impõe aquilo, quer dizer que aquilo é importante para a gente, que aquilo é importante para todo mundo. E quando a gente não estuda ou não entende e se apaga, vamos dizer assim, né, dessa relação, a gente só colhe os frutos, na verdade, né? A gente não planta nada e a gente colhe os frutos. E quando a gente só colhe, a gente não pode escolher o que a gente está plantando, né? Isso é uma coisa muito ruim. Então, eu acho que o principal foco é tentar entender. Quando a gente entende quem são as pessoas, para que elas estão lá, para que elas servem, qual é o direito que ela vai preservar, o meu direito que ela vai preservar acima de tudo, e viver em sociedade. Se você não precisa daquela pessoa, alguém na sua família com certeza precisa. Então, seja por uma coisa inferior ou grandiosa, indiferente, isso não vem ao caso, mas em algum momento você ou alguém da sua família precisa que aquela pessoa, aquele representante faça por você. Então, eu acho que é necessário a gente entender quem eles são e para que eles estão lá, para que a gente possa seguir adiante, né? Seguir, ter um posicionamento, e daí todo o resto vem com o conhecimento. E, André, algo a acrescentar nessa lista? Alguma dica para dar para que quem está assistindo se interesse um pouco mais por política? Eu concordo com o que a gente mencionou até agora. E tem uma parte muito importante que a igreja comenta, a igreja fala o seguinte, que o fato de eu não conhecer alguma coisa, de eu não saber a profundidade sobre qualquer assunto, não tira a minha responsabilidade sobre aquilo que eu faço, ou escolho, ou me posiciono. Ah, mas eu não sabia. Isso não tira a tua responsabilidade. Você tem responsabilidade, sim, sobre esses assuntos que são abordados, sobre as escolhas que fazemos, no caso agora, como política. Então, eu acredito que a chave para isso é o conhecimento. O conhecimento, além de ser uma ferramenta libertadora, ele vai realmente mostrar para você como que tem que ser efetivo realmente a tua participação como cristão católico na questão da política. O Baldo, ele comentou algo muito importante. Nós aqui traduzimos, a sociedade, de modo geral, ela busca alguns aspectos que não correspondem ao poder e que é direcionado. Por exemplo, eu tenho um posicionamento com um determinado prefeito, escolho tal prefeito, só que eu gosto do vereador de outro partido. Então, com isso, eu escolho o prefeito de uma bandeira e o vereador de outro. Com essas escolhas que eu faço, eu estou matando a força política daquele prefeito que eu tenho. Então, assim, essas escolhas, elas são completamente simples, mas as pessoas, elas não buscam conhecer esse aspecto. Em nada adianta eu votar determinado prefeito se eu não lhe dou a parte legislativa, se eu não lhe dou a casa que é pertinente a ele, para que ele possa governar, digamos assim. E ao contrário também existe. Eu voto em vereadores porque sou aqui do bairro, são meus amigos, mas essa questão de presidente, de governador, de prefeito, eu não gosto, eu não voto. Então, isso não se traduz como uma mentalidade, como um raciocínio muito claro. Então, para mim, um conselho que eu tenho é a base do conhecimento, é conhecer que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, independente daquilo que escolhemos ou a bagagem que trazemos. Muito bom. Queria complementar aqui, até com uma dica minha mesmo, a gente precisa tomar cuidado muitas vezes para não acompanhar a política
só em ano eleitoral, né? Só na hora de decidir em quem a gente vai votar. A gente precisa acompanhar a política no nosso dia a dia, né? Acompanhando os noticiários, acompanhando o que tem acontecido. E hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito útil, que são as redes sociais. E aí trago até um testemunho que eu escolhi um candidato a deputado federal que foi eleito. E eu passei a acompanhá-lo nas redes sociais. E eu me frustrei com as ações dele. Eu tinha a obrigação de escolher o melhor deputado federal? Acho que não, acho que eu tinha um objetivo de escolher o melhor deputado federal. Acho que um pouco do que o Baldo falou, mas eu acabei vendo uma autocrítica mesmo, que eu errei. Acompanhando a vida dele, o que ele está fazendo, já não me representa. Então, eu já sei que no ano que vem, eu não vou precisar gastar uma semana inteira estudando o que ele fez ou deixou de fazer. Não, eu tenho visto o que ele está fazendo e o que ele não está fazendo, e já estou corrigindo a rota e vendo como que eu vou atuar na próxima decisão. Acho que isso é importante, a gente acompanhar o dia a dia, a gente acompanhar o cotidiano da política, né? Porque interfere diretamente na nossa vida, né? Acho que o interesse pelas causas, talvez não pelo meio que é a política para conseguir, mas pelas causas, por exemplo, que o Baldo trouxe, né? Desemprego, saúde, segurança, educação. A gente precisa começar a se preocupar com essas causas para tentar entender qual que é o meio que a gente vai escolher melhor ali, quais são os nossos representantes para conseguir melhorar cada uma dessas causas. Gente, achei muito bacana. Posso falar uma coisinha rapidinha? Pode, claro. Vou ser bem objetivo. Há algumas dimensões para nós cristãos do fazer o bem. A gente muitas vezes associa como cristãos, como católicos, associa muito fazer o bem àquela pessoa que está diante de mim, e a qual eu estendo a mão para fazer uma oração, ou que eu junto uma cesta básica e dou aquele dinheiro ou aquela cesta básica para aquela pessoa. Essa é uma dimensão para fazer. Mas cá entre nós é uma dimensão bem limitada, né? Eu vou um por um, é fundamental, ela é importantíssima. A nossa comunidade, inclusive, ela atua um a um, muitas vezes, né? Pessoa por pessoa, faz parte do nosso jeito de ser, inclusive, do nosso carisma. Mas é uma forma também muito restrita. Você não vai conseguir atingir e mudar a sociedade sozinho. Quando você quer atingir um grupo um pouco maior, você se associa a grupos. Você se une a uma comunidade, por exemplo, você se associa a uma ONG, você se associa a grupos que possam fazer de forma organizada, muitas vezes, algum trabalho que gere um bem um pouco maior. E você passa a não atingir mais um a um, mas você atinge muitas vezes grupos de pessoas. Ainda assim, ela é limitada. ONGs, grupos, atingem ainda assim, apesar de atingir mais pessoas, um bem ainda bem limitado. A política, ela nos permite fazer um bem numa dimensão nacional, ou da cidade inteira, ou de um estado inteiro, né? Então, dimensões de fazer o bem. A gente associa muito fazer o bem, e quando lê a palavra de Deus, e quando ouve uma pregação, pensa em fazer o bem naquele meu vizinho, na pessoa do meu trabalho. Fazer o bem é no Brasil. E a forma de fazer o bem no Brasil, muitas vezes, é na política. Então, há dimensões de fazer o bem, e essa é uma dica que eu dou para quem quer se interessar com política, e buscar um apreço por ela. É a forma que nós, cristãos, temos de fazer o bem nacionalmente. Muito bom, muito bom. Minha gente, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, compartilhe, envie esse conteúdo para quem você acha que vai fazer diferença na vida da pessoa. Se você não gostou, não assuma a posição extremista que a gente vê por aí muitas vezes na política. Deixe seu comentário, opine, contribua, traga o que você acha que faltou nessa discussão, nesse encontro, o que você acha que seria mais interessante a gente abordar, outros aspectos, outros pontos de vista. Esse é o objetivo do nosso lugar de encontro. É a gente amadurecer juntos e nos encontrarmos com nós mesmos, com o nosso próximo e principalmente com o nosso amado Deus. Pessoal, muito obrigado pela participação de cada um de vocês mais uma vez, Baldo, Paola e André. Obrigada. A gente se encontra nos próximos aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.